Fala galera, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil! E hoje eu quero falar com vocês sobre mais um Linux Gamer Drama. Pois é, sendo que esse episódio do Linux Gamer Drama é temático. É como o Linux deu tanto azar com jogos de Battle Royale. Se você não sabe o que é jogo de Battle Royale, eu vou dar uma explicadazinha mais ou menos do que seja. Não sou muito inteirado no assunto, mas explicando o que é mais ou menos e por que o Linux deu tanto azar com esse gênero de jogo. Vamos para a história. O que acontece é o seguinte, galera. O primeiro jogo de Battle Royale, que não tinha exatamente esse nome na época, era o Minecraft Survival. E o Minecraft Survival usava o universo de Minecraft, né? Sendo que você disputava com outros jogadores sobrevivência, né? E em poucos minutos, em pouco tempo, você tinha que fazer a sua casa para se proteger, você precisava fazer a sua ferramenta, não sei o que, né? Para poder atacar os seus adversários ou não. De repente você poderia só se comunicar com eles nos servidores e aí vocês poderiam interagir, sobrevivência, mas não exatamente um destruindo o outro. Então esse jogo foi baseado nos filmes Hunger Games, Jogos Vorazes, que no Brasil teve esse nome, Jogos Vorazes. E foi mais ou menos baseado nisso que surgiu um outro jogo chamado Survival of the Fittest. Na verdade, Survival of the Fittest é uma variação do jogo Ark Survival Evolved. E eles fizeram uma versão Survival, mais ou menos nos moldes do Minecraft Survival, sendo que muito baseado nos Jogos Vorazes. Tinha até quando um personagem perdia, aparecia lá no alto que o personagem foi-se embora, mais ou menos como nos filmes acontecia. E mais ou menos como o Minecraft, você precisava fazer as suas armas o mais rápido possível e você precisava dominar os dinossauros para que eles pudessem ajudar você a destruir os inimigos e tudo mais. Sendo que esse jogo teve uma peculiaridade. Fizeram uma versão para Linux também, como o Ark Survival Evolved. Os desenvolvedores aproveitaram, sendo que esse jogo para Linux foi muito mal feito. O desempenho era muito ruim, os gráficos não eram muito legais, como na versão do Windows. Infelizmente o Linux deu azar com a performance e os gráficos desse jogo. O jogo era até interessante, era numa arena, né, como os Jogos Vorazes, como o Minecraft, mas com o passar do tempo ele infelizmente foi abandonado, meio que abandonado pelos seus desenvolvedores. O jogo está largado, não tem muito desenvolvimento e os poucos usuários que entram jogam entre si, disputando ali, mas não é uma coisa como foi no início e tal. E os usuários de Linux também sofreram junto com os usuários das outras plataformas. Não foi exatamente um azar do Linux, mas acabou sendo. E aí, de repente, uma empresa chamada Chaviant Games desenvolveu um jogo chamado The Calling, nos mesmos moldes de Survival of the Fittest do Ark Survival Evolved, né? Numa arena que os usuários lutavam entre si, os gráficos também eram muito legais e tudo. Esse jogo também teve versão para Linux, sendo que ele foi muito mal otimizado para Linux. Tá aí, mais um azar que o Linux deu. O jogo não era muito bom no Linux, não rodava bem. Os gráficos, apesar que os gráficos eram bons, mas a performance era terrível e os usuários Linux não adotaram o jogo. Mas esse jogo, depois de um tempo, ele teve muitas reclamações dos próprios usuários de outras plataformas e o tempo foi passando e ele foi caindo de fama e até que um dia ele acabou falecendo de vez. Eis que surgiu lançando o gênero Battle Royale, porque antes esse nome Battle Royale não era bem falado, até que surgiu o PlayerUnknown's Battlegrounds, e é sucesso praticamente até hoje, 2020. Né? Eu estou fazendo esse vídeo em 2020, ele ainda é um grande sucesso na Steam, nos
celulares e em todas as plataformas que ele atua. É da PUBG Corporation, que é de ex-desenvolvedores da empresa Bohemia Interactive. E esses mesmos desenvolvedores ajudaram a fazer o jogo Arma 3 da Bohemia. Pois é. E aí eles resolveram sair da empresa e lançar o seu próprio jogo com outra engine, no caso Unreal Engine. E uma coisa que é surpreendente, como eu falei antes, é o sucesso dele. Apesar de ele não ser o maior sucesso na plataforma Steam, ele fica durante muitos dias em terceiro lugar, às vezes até em segundo, às vezes até em primeiro. Tem tempo que ele não fica em primeiro, não consegue ganhar mais de Counter-Strike Global Offensive, mas a quantidade de jogadores ainda é bastante alta. Se você der uma olhada agora, nesse momento, você vai ver uma quantidade gigantesca de jogadores em qualquer horário. E esse jogo foi um sucesso tão grande que outras empresas resolveram fazer seus próprios Battle Royales. Muitas empresas. Esse jogo, inclusive, muitos usuários Linux pediram para que os desenvolvedores pudessem fazer uma versão, para Linux, para rodar no Linux e tudo. Infelizmente, eles não cumpriram até hoje e nem vão cumprir. A Steam, a Valve, lançou o Steam Play Proton, que você consegue rodar jogos do Windows no Linux, mas mesmo assim esse jogo não roda porque ele é travado pelo anti-cheat que ele usa, chamado BattleEye. E esse anti-cheat infelizmente não roda com o Steam Play Proton. Depois de um tempo, uma companhia chamada Scavenger Studio lançou um jogo de Battle Royale também chamado Darwin Project, e eles prometeram que iriam portar para Linux esse jogo, fizeram até uma versão para que eles pudessem testar. Infelizmente, parece que a versão para Linux desse jogo não será lançada. Os desenvolvedores desistiram do projeto, mas o jogo está aí. Aparentemente é um jogo que tem bastante jogadores. Eu até joguei na época que ele não tinha o anti-cheat, ele rodava no Linux, mas quando implantaram o anti-cheat, o Linux é barrado. Inclusive o Linux é barrado de todos esses jogos que tem anti-cheat no lado do usuário, que é um programa rodando no computador do usuário. Esses programas infelizmente não rodam. A versão do Windows não roda no Linux. Aí o gênero de Battle Royale estava bem popular e os desenvolvedores da empresa Black Riddles estavam desenvolvendo um jogo comum, um jogo de tiro comum chamado Crazy Justice, sem muita pretensão, apenas um multiplayer online, uns contra os outros, mas resolveram pegar o embalo do estilo Battle Royale e mudaram completamente o jogo, transformando realmente ele em um Battle Royale. E, por incrível que pareça, eles prometeram para Linux e fizeram uma versão para Linux. Pois é, deu chaves para que muitos usuários pudessem testar, eu inclusive até testei também, mas infelizmente eles prometeram para 2018, eles prometeram para setembro de 2018, eles prometeram para 2019 e sabe que fim levou? Não levou. Infelizmente o jogo praticamente foi abandonado, não tem nenhuma notícia desde muitos meses atrás. Inclusive o site deles, crazyjustice.co no caso, não existe mais. Isso aí que vocês estão vendo na tela é uma gravação de como era o site. Ele não está acessível no momento. Mais um azar que o Linux dá com um jogo realmente prometido, completamente portado para Linux. Não vem mais. E aí outros jogos foram lançados, e com o Steam Play Proton a gente não consegue rodar eles, A gente tenta, mas infelizmente muitos deles não rodam. Não só os Battle Royales, como os jogos online,
Mas você quer jogos online no Linux? Você não precisa se preocupar, tem muitos jogos online no Linux. Só os Battle Royale que até hoje o Linux deu muito azar com eles. Pelo menos azar em que os grandes sucessos do gênero rodem no Linux. Temos alguns outros jogos que você pode jogar de Battle Royale, por exemplo, o Counter-Strike Global Offensive, que eu até já testei no canal há algum tempo atrás, e ele funcionou direitinho. Inclusive o Counter-Strike Global Offensive tem versão nativa para Linux. Você não precisa se preocupar que vai ser banido, que não vai ser banido, não tem problema. Esse praticamente é o único jogo Battle Royale e que faz sucesso, um sucesso relativo, esse modo de jogo dele relativamente faz um certo sucesso. Outro jogo que você pode jogar no Linux é o Battlefield Royale, que é uma versão do Battlefield versão Battle Royale, também roda, mas é como eu falei, roda no Linux, mas não é um grande sucesso de mídia e tudo. Só para vocês confirmarem que ele roda, aqui no site ProtonDB muitos usuários estão dizendo que ele roda, não tem praticamente problema nenhum, aparentemente. É só você baixar e jogar. Mas jogos online não rodam no Linux? Claro que rodam. Você pode, por exemplo, testar alguns outros jogos, talvez, quem sabe, daqui a um tempo, pelo trabalho que estão fazendo no Easy Anti-Cheat, que o jogo Apex Legends usa. Talvez alguns jogos de Battle Royale famosos passem a rodar no Linux. Vamos torcer. O Linux tem jogos online. Tem gente que acha que o Linux não tem nenhum jogo online. Tem sim, Counter-Strike Global Offensive, Insurgency, aquele que tem versão nativa para Linux. Killing Floor 1 também tem versão nativa para Linux. É um jogo completamente online. Killing Floor 2 também roda no Linux. Inclusive eu fiz uma jogatina há poucos dias. Quem está ligado no canal de games, viu essa gameplay. Vou deixar na descrição se você quiser dar uma olhada. O jogo Warframe também é um jogo online que você pode jogar no Linux, apesar de ele não ter versão nativa para Linux. Titanfall 2 também, muitos usuários compraram o jogo na Steam, estão conseguindo jogar ele, o modo online. Tem o modo história também, mas o modo online também está funcionando no Linux. E um jogo que praticamente todo mundo sabe que roda no Linux, né, que é o Overwatch. Não é Battle Royale, nem ele, nem Titanfall, nem Warframe, mas são jogos que você pode colocar para baixar aí, os que são gratuitos, né, e rodar. Overwatch é pago e é da Blizzard, você precisa usar o Lutris para instalar no Linux, mas é tranquilo. De vez em quando tem promoções, você pode adquirir e ele vai funcionar no Linux tranquilamente, mas é assim. Estamos no ano de 2020 agora, e ele ainda é um grande sucesso e é um jogo só online. Então, um jogo online ele precisa ser um sucesso para a gente adquirir ele, né, se ele for pago. Né? Então, aproveite que o Overwatch ainda é um sucesso e adquire. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, verifique se o Overwatch 1 ainda é um grande sucesso para que você adquire e jogue ele. Então é isso, obrigado por você ter acompanhado o vídeo até agora, espero que tenha gostado e numa próxima oportunidade nós voltamos com mais um Linux Gamer Drama. Então valeu, grande abraço, até mais.